Meus cumprimentos a todos os que decidiram acompanhar esse material educativo em que eu vou resumir o último capítulo do interessante livro de Bruno Latour, Ciência em Ação, Como Seguir Cientistas e Engenheiros, Sociedade Afora, né? Tivemos uma pausa na produção de videoaulas, mas estamos voltando, né? E eu agradeço imensamente os que tiveram paciência e mantiveram a sua inscrição. Então, vamos ao último capítulo, intitulado Centrais de Cálculo. Latour começa com uma espécie de controvérsia antiga do século XVIII, época das expedições dos navegantes, né? Quando não havia Google Maps, né? Para se saber se uma área seria uma ilha ou uma península, por exemplo. Latour cita um desses navegantes, né? Lapérouse, que se depara com uma região desconhecida por ele no Pacífico na década de 1870. Né? Ele queria saber se aquela terra era uma ilha ou uma península. Na época não existia Google Maps, mas existiam mapas. Mas os mapas não eram precisos, né? E existiam muitas controvérsias entre os geógrafos. Nos mapas, por vezes, comenta Latour, essa região aparecia como uma ilha, outras como península. Então, com o interesse de conhecer a geografia dessa região do Pacífico, o rei equipou dois navios em que Lapérouse e toda a sua equipe, né, poderiam fazer esse trabalho de descrever a região. Então ele tinha à sua disposição, segundo Latour, toda a tecnologia da época necessária para o trabalho, inclusive, né, não apenas instrumentos, artefatos, atores não humanos, como também humanos, né, astrônomos, botânicos, artistas para a confecção de desenhos, pinturas, também tinha mineralogistas e por aí vai. Bom, os nativos dessa região que ficavam na praia trocando salmões por ferro, né, tinham certeza que ali era uma ilha. E com a colaboração de alguns chineses que fizeram os desenhos, Lapérouse e a sua equipe estavam seguras de que a região era uma ilha. Né? Então Latour acredita que apenas nesses poucos séculos de viagem a geografia reuniu mais conhecimentos sobre o mundo que durante todos os milênios passados. Tá? Então, na verdade, havia uma geografia implícita nos nativos, que os geógrafos explicitaram, tá? Ou seja, transformaram o conhecimento local dos nativos em saber universal, né? Que se transformou em cartografia. Para Latour, né, aqueles que são adeptos de uma grande linha divisória entre saberes, né, podem interpretar essa passagem da dita etnogeografia para a geografia como algo semelhante à passagem da infância para a maturidade ou da emoção para a razão. Né? Em pouco tempo de observação, a expedição de Lapérouse, né, descreveu a cultura desse povo, é, a política, a economia. Os naturalistas de sua equipe coletaram espécimes das florestas, né, e coisas do tipo. Toda essa pilha, né, de papéis, anotações, cadernos, enfim, registros, foram enviados a Versalhes. Então, a equipe queria, de algum modo, levar aquela ilha para Versalhes, levar com eles, né? E tentaram fazer isso através de todos os registros oriundos das observações no local. De certo modo, né, eles levaram a ilha nos barcos e depois para Versalhes. Né? Com todos esses registros, os navegadores das próximas, né, expedições teriam mais êxitos quando visitassem, né, a dita região. Lapérouse, desse modo, faz parte de uma grande rede que está acumulando na Europa os saberes, ou seja, a etnogeografia do Pacífico.
Existe a criação de uma crescente assimetria entre os habitantes locais e geógrafos viajantes, na medida em que esses últimos chegam munidos de pilhas de registros, mapas, cadernos, de notas, etc. Nesse momento, Latour afirma, né, que não se pode definir conhecimento sem compreender o como adquirir conhecimentos. Ou seja, esse ciclo de acumulação que permite a alguém se familiarizar com fatos, com pessoas distantes, né? Quando nos encontramos pela primeira vez com um fato, não conhecemos esse fato. Tá? E na medida em que nos encontramos mais vezes com o mesmo fato ou com fatos da mesma família, vamos dizer assim, né? Vamos nos familiarizando. Tá? Então, os viajantes de séculos passados, não familiarizados com muitos fatos, né, acabavam por morrer de febre amarela, ou ataques de canibais, né, ou traídos pelos guias locais. Né? Enfim, então, esses viajantes atacados e traídos de muitas formas, né, estarão sempre em desvantagem em relação aos nativos ou em relação a outros viajantes que possuem cadernos de campo com muitos registros. Né? Os viajantes vão para essas outras regiões, fazem registros sobre, por exemplo, plantas, animais, estrelas, né, rios, ilhas, e levam essa montanha de papéis para as metrópoles, para os seus escritórios, suas instituições, digamos assim, né? E ali tudo isso vai ser trabalhado, organizado, calculado, ou seja, nos centros são trabalhados fenômenos que ali são ausentes. Os estudiosos registram, né, os saberes dos nativos sobre atores diversos, como plantas, animais, e levam esses saberes para as universidades. E ali serão os saberes incorporados ou chamados de zoologia ou de etnozoologia, né, especificamente. Conhecimento, então, não é algo definido por si mesmo, mas é algo definido também pelo adquirir conhecimento. Tem relação com esse ciclo de acumulação. Mas Latour considera que tudo isso, né, que se acumula no centro não pode ser chamado apenas de conhecimento, uma vez que tem a intervenção de reis, oficiais, comerciantes, também não poderia ser chamado de poder ou benefício. Né? Latour prefere, tá, não sem ressalvas, o termo capital, que inclui conhecimento, dinheiro, poder. Tudo isso vai se acumulando e vai sendo reinvertido em novos ciclos, né, de acumulação. Apesar de Latour não citar Bourdieu aqui, esse momento do livro lembra bastante o que Bourdieu fala sobre capital. Como eu disse, Latour demonstra ressalvas também em relação ao termo capital, para definir isso que se acumula nos centros. Então, ele prefere se desfazer de todos esses termos, conhecimento, poder, capital, dinheiro, né? Porque eles cortam demais a tela, né? A rede que ele prefere estudar inteira. Todas essas inscrições, registros, sobretudo o que se chamou na época por cartografia, permitiu ao homem a mobilização de mundos, ou seja, aquelas ilhas, aquelas terras, aqueles mares eram levados nos barcos para os centros europeus na forma de mapas, por exemplo. Né? As pessoas que estavam nesses centros, que eram mais, né, débeis, digamos assim, agora passam a se tornar mais poderosas, porque se familiarizam, por meio desses registros, com fatos que antes apenas os viajantes e os nativos conheciam. O cartógrafo domina o mundo, né, diz Latour. Mas além da cartografia, tem-se também a construção de coleções científicas com amostras de pedras preciosas, pássaros, plantas, obras de arte. Os animais são empalhados, os vegetais são secados, né, para que aguentem a viagem, ou seja,
não é só a mobilização de mundos, mas também a estabilização. Literalmente, porque os bichos são empalhados, os vegetais são secados, tá? Os elementos morrem e são estabilizados para assim comporem as coleções científicas. Os zoólogos, os botânicos, os mineralogistas podem estudar, né, esses outros mundos, essas outras regiões, sem ir tão longe de seus escritórios na Europa, né? Eles podem estudar nessas novas arcas de Noé, como diz Latour, né? Basta abrir algumas gavetas. Então, tanto o saber dos nativos quanto os dos europeus são locais, tá? Com a diferença de que os europeus mobilizam e estabilizam o mundo para que possam agir à distância. Então, assim, não faz muito sentido opor taxonomia e etnotaxonomia, né? Zoologia e etnozoologia, astronomia e etnoastronomia e por aí vai. Isso tudo que Latour diz até aqui, apesar de se referir, né, a expedições de séculos atrás, ainda é bem atual, né? Nós fazemos algo parecido nas pesquisas. Vamos até outras regiões, né? Aplicamos questionários, realizamos entrevistas, fazemos fotografias e trazemos uma parte desses outros mundos para, né, as nossas centrais de cálculo, né? Os nossos escritórios, os nossos quartos, as nossas universidades. Enfim, temos uma ação à distância nesses mundos, tá? Já que os resultados das nossas pesquisas, de algum modo, por vezes, contribuem para alterar algumas coisas nesses outros mundos, sem que muitas das pessoas que lerão os nossos trabalhos sequer precisem pisar, né, nesses mundos. Nós não podemos trazer desses mundos milhares de pessoas para as nossas centrais de cálculo, mas podemos trazer milhares de questionários, não? Não podemos trazer todos os animais, todas as plantas, todos os minerais, mas podemos trazer milhares de exemplares, tá? Porém, outro trabalho nesse momento deverá ser feito, né, nas centrais de cálculo, porque o estudioso não vai mostrar cada um dos milhares de questionários ou cada um dos milhares de exemplares da fauna, da flora, dos minerais. Ele vai transformar tudo isso em números, em gráficos, né? E a estatística lida bem com esse trabalho porque envolve médias, dispersão, variância, né? Nas centrais de cálculo, o interesse está na abstração e na teoria, tá? Como vimos, cada etapa do processo resume e simplifica a etapa anterior. Cada etapa extrai coisas da etapa anterior. Por isso, Latour defende que não basta analisar os cálculos, os produtos, a teoria, o gráfico, mas pode ser mais interessante analisar as centrais de cálculo. As centrais de cálculo produzem informações. Como Latour define informações aqui, né? Durante todo esse texto, ele está falando de coisas ausentes e de coisas presentes, tá? Por exemplo, a ilha lá do Pacífico é algo ausente para os europeus, mas algo presente para os nativos e para o estudioso que está na ilha. A informação é algo que está entre o ausente e o presente, né? É algo que dá forma, informação, né, ao ausente. Por exemplo, um mapa, uma tabela periódica, né? Através do mapa, nós podemos, de algum modo, nos aproximar daquela ilha, ainda que ela nos esteja ausente. O mapa é algo entre o ausente e o presente. Essas inscrições ou informações não são, né, o mundo, diz Latour, mas representam o mundo. Então, nesse último capítulo, a última regra metodológica de Latour, vamos ter um vídeo resumindo, né, as regras, mas a sétima e última regra diz que
antes de atribuir uma característica especial a um método, a uma pessoa, deve-se analisar como que as inscrições, as informações são reunidas, combinadas, ligadas, entrelaçadas. E após essa análise, análise das redes, né, é que podemos falar dos fatores cognitivos, ou seja, os produtos, entre aspas, finais do processo. Bom, então é isso. A leitura total, né, do livro é fortemente recomendada, porque há muitos outros exemplos interessantes sobre como encarar o trabalho de cientistas, de engenheiros, e como estudar as controvérsias, e que também podem servir de inspiração sobre como ensinar temas controversos. Até a próxima, pessoal.